Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de máquinas síncronas. Agora estamos na segunda parte. Nessa segunda parte eu vou resolver a mesma questão que eu resolvi na primeira parte, só que utilizando a corrente de armadura entrando. Por que motivo? Porque é comum na literatura também, menos comum do que a corrente saindo, mas também é comum na literatura que você encontre essa abordagem. E tá tudo certo, você só precisa entender. Vamos lá. Uma exigência, viu? Para ver essa aula, veja a aula anterior. De tal forma que se você não viu a aula anterior, pode até desistir da aula presente. Eu quero que você veja primeiro a corrente saindo na questão e depois veja a corrente entrando para entender as diferenças. A corrente saindo é o mais comum a ser utilizado, portanto a aula de hoje tem mais sentido se você viu o anterior. Caso contrário, pode até desistir e procurar outro conteúdo aqui no YouTube que você vai encontrar com certeza. Os links para essas aulas se encontram também nesse PDF que eu estou utilizando para a aula de agora e você pode fazer o download na descrição. Se você já baixou antes, já vai ter encontrado tudo isso aqui. Obviamente que aqui teremos QR Codes e os links adequados, mas agora eu estou gravando a aula, então ainda não postei no YouTube. Mas no momento que você baixar vai ter tudo isso aqui. E aqui, obviamente, o link para o próprio canal. Teve uma breve abordagem sobre máquinas síncronas e vamos direto para o enunciado, para a gente relembrar o que a gente quer. Vou sair da tela para que a gente consiga ter uma visão bem ampla de tudo. Para um gerador síncrono trifásico, cujos dados são fornecidos abaixo, estão aqui os dados, determine para os fatores de potência 0,85 capacitivo, unitário e 0,85 indutivo, os valores das correntes de excitação, os torques da turbina. A gente vai primeiro encontrar a corrente de excitação para o caso capacitivo. Mas antes, vamos ver aqui também os dados adicionais. Em todas as situações, a máquina vai operar com 5 MVA, 13,8 kV e 60 Hz. Tensão de linha e frequência da tensão de linha. Conexão do estator é em Y e a máquina tem 6 polos. Parâmetros do modelo por fase no equivalente em Y. Resistência de armadura RA igual a 3 ohms. Reatância síncrona XS igual a 30 ohms. E as perdas rotacionais equivalem a 5% da potência da turbina. Nesse caso específico, a perda rotacional vai variar conforme o fator de potência, mas no mundo real ela não varia, ela varia tipicamente com a velocidade, e a velocidade da máquina síncrona é constante, então as perdas rotacionais são tipicamente constantes. Vamos considerar que essas três abordagens aqui foram situações diferentes e havia um motivo qualquer pelo qual a refrigeração da máquina se modificasse, ainda que isso não seja o comum. O nosso propósito aqui é lidar com variáveis e entendê-las. Então, essa aproximação aqui também, essa abordagem aqui também tem seu valor didático. Ainda que, volto a enfatizar, as perdas rotacionais dependem da velocidade e a velocidade, no caso, é constante. Então, as perdas são constantes na máquina síncrona. A curva característica tensão induzida versus corrente de excitação obtida com tensão nominal está aqui dada. Essa curva é a curva em verde. Aqui são as marcações que eu já fiz na aula anterior, quando eu resolvi pela primeira vez. E, obviamente, eu quero usar as mesmas marcações para a gente encontrar os mesmos valores, porque aqui é visual a identificação dos pontos de operação. Então, quero utilizar os mesmos. Vamos seguir aqui. E aqui foi a solução 1, que não nos interessa agora. O que interessa agora é a solução 2, a nossa nova abordagem. Na nossa nova abordagem, a gente vai colocar a corrente entrando para uma máquina que está operando como gerador. E isso não é um problema. O que é que a gente tem que ter em mente? Se uma corrente entra pelo terminal positivo, então a gente tem que... Coloco onde? Coloco aqui em cima. Acho que vou colocar aqui, ó, como eu coloquei na outra. E colocar de rosa também. Se a corrente entra pelo terminal positivo, então P maior do que zero e Q maior do que zero, significa dizer que a potência está sendo consumida. Consumida. E note, P maior do que zero, potência consumida. Q maior do que zero, potência consumida. Joia, isso significa dizer que isso aqui é uma carga, né? Seria uma carga, mas é um gerador, então não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso aqui, né? Potência reativa consumida pode. A outra situação é, se P é menor do que zero, Q menor do que zero, então qualquer uma dessas potências vai estar sendo fornecida. É esse o nosso caso. Afinal de contas, aqui, ó, nós não temos esse caso aqui, ó. A potência
não é maior do que zero. A potência tem que ser menor do que zero, porque essa máquina que a gente está tratando é um gerador. Então, eu vou colocar aqui, ó, um gerador síncrono trifásico. Se é um gerador síncrono trifásico, então temos que ter a potência ativa negativa quando a gente coloca a corrente entrando. Quando a gente colocou a corrente saindo, ela tinha que ser positiva para ser fornecida. Agora que a gente colocou entrando para o terminal positivo, ela tem que ser negativa para ser fornecida. Então é esse caso aqui que a gente tem. Portanto, se P é negativo, significa dizer que, para o caso capacitivo, qual é? Fornecimento de potência reativa. Q é negativo também. Ó. P é negativo porque é gerador. Q é negativo porque ele foi informado que o fator de potência é capacitivo. A potência reativa está sendo fornecida. Então, ambas são negativas para esse primeiro cenário. Então, se ambas são negativas, P é negativo aqui, Q é negativo aqui. Então, a potência complexa está no terceiro quadrante. Vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. P é negativo e Q é negativo também. Quarto quadrante. Desculpe, terceiro quadrante. E o ângulo φ, afinal de contas, a potência complexa é exatamente o módulo da potência complexa, que é a potência aparente, com o ângulo φ. Vai estar indicada dessa forma. Esse aqui é o ângulo φ. E a corrente de armadura, portanto, será o seu módulo com ângulo menos φ. Olha só aqui. A corrente de armadura, portanto, está no segundo quadrante. Por que motivo essa ênfase? Para você entender que quando você fizer as contas dos ângulos, você não pega o ângulo que a calculadora te deu, pura e simplesmente. Você tem que entender que tem que ser o ângulo que dê o valor do cosseno equivalente, que dê o fator de potência equivalente, e que esteja no segundo quadrante para o caso capacitivo. Aí vem um outro porém. Se P é negativo, e você conhece a definição de fator de potência o que é? P sobre módulo da potência complexa, a chamada potência aparente. Isso aqui é um módulo, isso aqui é sempre positivo. P agora é negativo, portanto, o fator de potência agora é negativo. Mas, professor, o fator de potência nunca é negativo. Meu professor me disse isso, sei lá, de quando eu era pequenininho. Ele dizia isso porque você colocava a corrente entrando na convenção receptor, entrando para o terminal positivo na convenção receptor, e o dispositivo era sempre uma carga. E nessa convenção receptor, com a corrente entrando para o terminal positivo, a potência ativa fica sempre no primeiro e no quarto quadrante, né? Porque ela é sempre positiva. Agora, na convenção receptor e a máquina estando gerando, a potência ativa é negativa e, portanto, a máquina opera no segundo e no terceiro quadrante. Ou no terceiro quadrante, né? Num ou no outro. Ou nos dois também é a forma de falar, porque é a mesma máquina operando em situações diferentes. O fator de potência, nesse caso capacitivo, ela está operando aqui, ó, no terceiro quadrante. Se o fator de potência é negativo, então não tem erro nenhum. Muito pelo contrário, é muito conveniente que a gente pegue e coloque aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer, vou botar até na posição mais central. O fator de potência é menos 0,85 capacitivo. O menos é para indicar que é geração. O capacitivo indica que a potência reativa é fornecida. O menos é para indicar que é geração e, portanto, o P é negativo. Aqui está indicando que é capacitivo. Pronto. Opa, fiz alguma coisa errada? Não. Só esse menos que tem que continuar aí. Portanto, vamos deixar esse menos aqui e vamos fazer nossas contas. As nossas contas se parecem com as contas de antes. O que é que nós queremos? Achar o valor de EAF, porque tendo o valor de EAF, a gente acessa o nosso gráfico, a nossa curva característica e encontra a corrente de excitação equivalente. É o que foi pedido, ó. Correspondente, melhor, né? A gente acha o valor de EAF e vem aqui e encontra a corrente de excitação, a corrente de campo correspondente. Então, vamos fazer isso. Vamos aqui, ó. Vamos achar primeiro, em primeiro lugar, um módulo. Módulo de A vai ser a potência
aparente. Em todas as situações, essa máquina vai operar, vai lembrar, com 5 MVA. Então, potência aparente, em todos os casos que a gente vai tratar, vai ser de 5 MVA. Então, é 5 vezes 10 a sexta sobre 3 vezes VA. 3 vezes 7,97, que é o valor da tensão de linha, que é 13,8 dividido por raiz de 3. 7, vou botar aqui, ó, 7,97. 7,97 vezes 10 a terceira. O módulo de A, a gente já fez essa conta, inclusive, na aula anterior, 209,6 amperes. Mas a gente quer o fasor. Então, vamos encontrar o ângulo de A. O ângulo de A é o arco cujo cosseno é menos 0,85. Se você pegar a sua calculadora e fizer essa conta, vou fazer aqui agora só para confirmar de novo, viu? Eu sou desses que às vezes vale a pena fazer a conta na hora da aula mesmo para a gente fazer a última confirmação. Pronto, deu ok, ó. Tá igual a 148,2 graus. E esse ângulo está aqui no segundo quadrante. Então, tudo ok. Esse é o ângulo da nossa corrente. O ângulo vale menos φ, né? Menos φ é igual a 148,2. Se alguém lhe pedisse o valor da potência complexa, seria SA igual ao módulo de S. O módulo que a gente sabe é 5, né? 5 vezes 10 a sexta. O ângulo φ. O ângulo φ é o oposto disso aqui, é menos 148,2 graus. Bem? Volt ampere. Aqui, ó. É o ângulo φ. Menos 148. Agora sim, posso dar destaque ao valor da corrente, do fasor corrente A. 209,118, né? É 118, deixa eu ver, pescar anterior, 118, isso mesmo, ó. 118. Aqui menos feio. 8. Com um ângulo de 148,2 graus. Amperes. Dá o destaque como ter um dado. Aqui. Destacado. E queremos mais? Encontrar o valor de EA. Para encontrar o valor de EA, eu posso aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Já deixei até marcado aqui, ó, o sentido como sendo o mesmo da corrente indicada. Ok, vamos usar esse sentido. Vou deixar aqui mais organizado. Vou colocar assim, aqui para cima. Como é que eu faço? Começo, por exemplo, daqui. Aí vai ter EAF menos VA mais a queda de tensão na impedância. EAF. Aqui, ó. EAF, fasor EAF. Menos VA. Mais a queda de tensão na impedância. É igual a zero. O que eu quero é o EAF, então eu isolo. EAF vai ser igual a, passa para o outro lado, VA menos RA mais JXS e A. Ok, basta substituir agora os valores. EAF é igual a VA, que é a tensão de referência, que é 7,97 vezes 10 a terceira, é o valor de VA, menos RA 3 mais J 30, valor da reatância síncrona, vezes IA, que está aqui calculado. 209,118, com um ângulo de 48,2 graus. Se você fizer essa conta na sua calculadora, você vai encontrar
um valor de EAF igual a 12.824,45 com um ângulo de 22,95. Mas, professor, deu igual ao caso anterior. Sim, eu estou resolvendo de forma diferente a mesma coisa. Eu não espero respostas diferentes para dois métodos que vão resolver o mesmo problema. Apenas simplesmente a gente trocou o sentido da corrente. Desde circuitos elétricos você já fez isso muitas vezes e sabe que o sentido que você coloca é uma aleatoriedade. Você coloca de forma aleatória e encontra os diversos valores da solução. Não encontrar valores de. O máximo que você encontra é um sinal negativo ou um ângulo trocado, porque você colocou um sentido outro. Mas a interpretação tem que resultar na mesma solução. É esse o porém. Então, nós temos aqui ó, o valor de EAF. Só preciso melhorar esse A aqui. Está bem feio. EA aqui que está bem feio. Pronto, agora está ok. Para seguir o padrão de antes, o que é que eu fiz? Eu disse que o módulo de EAF será aproximadamente igual a 12,8 kV. Quanto vale o valor de IF? Olha, eu pego o valor de EAF que eu encontrei, multiplico por raiz de 3, porque o valor do gráfico dado é de linha. Então, multiplico por raiz de 3, está até aqui, 12,8. Acabei até deixando já minha pesca aqui para me ajudar. E encontro que o valor de EAF de linha é igual, ou aproximadamente igual, a 22,2 kV. O que é que eu devo fazer? Acessar a curva com o valor de 22,2 em mente. Pego o valor de 22,2, eu já fiz isso antes, e encontro, porque eu enxerguei que isso aqui tem mais ou menos o valor de 40 amperes. Então, o IF para esse primeiro cenário deu para mim, já que a visualização no gráfico é individual, né? Tá. Vou botar aqui. Opa. Deu um valor de 40 amperes. E, obviamente, o resultado bateu com o que tinha antes, né? Bateu, né? Não era para esperar nada diferente. Vou fazer aqui a marcação. A mesma coisa eu vou fazer agora com o fator de potência unitário. Se prepare, viu? Fator de potência unitário. Se o fator de potência é unitário, então o que é que eu devo fazer? Colocar o menos aqui. Ó. Não tem nada de estranho colocar o menos aqui. Por que motivo? Porque esse menos está aqui para indicar que ele é um gerador. Ou que P sobre módulo de S é negativo, quando você calcula o fator de potência. Se o fator de potência é negativo, então quando você procurar o ângulo, qual o cosseno que tem um ângulo menos 1? É mais ou menos 180 graus. Já que os dois tanto faz, vamos escolher aqui ó, 180 graus. 180 graus é o ângulo da corrente que há. E note, você podia escolher também menos 180. Por que motivo? Porque o fator de potência lhe dá o ângulo φ. Se o φ você escolher menos 180, a corrente vai ser menos φ, vai ser 180 graus. Se você escolher o φ 180, a corrente vai ser menos 180. Vai ter um ângulo de menos 180. E tanto faz um caso ou outro. A gente vê que não faz diferença. Escolhendo o IA igual a 180, e note que está tudo coerente. Fator de potência unitário significa dizer que não existe potência reativa. O que é que significa dizer? Que a potência ativa está aqui em cima. E o SA, vou botar o próprio SA mesmo, o valor complexo, que tanto faz, também vai estar aqui em cima. Se você escolher o φ de SA igual a menos 180, a corrente é 180, já que a corrente é menos φ. Tanto faz. Tanto faz. Ou seja, em qualquer um dos dois casos, a corrente
e a potência ativa estarão, nesse caso aqui, ó, daria para dizer, no mesmo semiplano esquerdo do plano complexo. Ambas estarão aqui em cima. Seguir aqui. Então, a corrente A vale o mesmo valor em módulo, mesma potência aparente dividido pelo 3 vezes o valor da tensão de fase. Então, o mesmo valor de 209,118 com um ângulo de 180, né? Escolhido aqui, ó. Olha só, não tem sentido fazer isso, né? Eu posso perfeitamente... Não terminou... deixa aqui em pé. Eu posso perfeitamente dizer que IA, em vez de botar o ângulo de 180, vale menos. Bem quando a gente representa... Não, tá certo. Tá certo também. Tá ok. 1,8. Posso dizer isso aqui, ó. Não estou representando como módulo e ângulo nesse caso, né? Fica até por sua conta, representar de um jeito ou de outro. Aqui estou representando módulo e ângulo. E aqui eu estou representando em representação retangular, né? Que tem parte real e parte imaginária nula. Tanto faz uma coisa ou outra, porque resulta na mesma coisa, mesmo nas operações matemáticas. Então, ó, coloco aqui. Coloco aqui. Quem é o valor de EAF? É o mesmo valor que a gente obtém com essa equação. Afinal de contas, a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões da mesma forma. E se a gente já entendeu, basta a gente copiar. Vou copiar já os valores numéricos para adiantar o nosso processo. Olha, vou copiar os valores numéricos que adianta o nosso processo. A única diferença é que o ângulo é 180. Ou de forma equivalente, esse valor aqui é negativo. Ó, botei o menos aqui. Tudo ok. É só fazer essa conta. Ao fazer essa conta, você vai encontrar que o valor de EAF é igual a... Eu vou lhe dizer. É igual a 10.642,92 com um ângulo de 16,1 graus. Ah, pessoal, esse valor é o mesmo encontrado antes. Ah, que bom, né, que é. Que bom que é. Aqui dá o destaque e dá um outro destaque, como a gente fez antes. E o módulo de EAF vale aproximadamente 10,6 kV. Esse valor é importante porque a gente vai precisar multiplicar por raiz de 3 para acessar lá em cima o nosso gráfico. Então, posso colocar aqui o valor. Então, vai ser raiz de 3 vezes 10,6. E posso dizer que EAF L vale aproximadamente 18,4. E se você ia fazer questão de pegar os mesmos resultados com precisão para que dessem idênticos. Vou lá no nosso gráfico e procuro 18,4. E nós percebemos nitidamente que com 18,4 a gente encontra, obviamente, o mesmo 25,5, que é o que eu enxerguei aqui nesse valor. Vamos para o último caso, o fator de potência indutivo. Para o fator de potência... deixa eu marcar aqui, né? Marcar. 25. E F é igual a 25,5 amperes. Agora, fator de potência 0,35 indutivo. Aqui de novo a gente bota o sinal negativo. E aqui de novo a gente tem que fazer a mesma análise. Olha só, agora o fator de potência é indutivo.
ou seja, a potência reativa está sendo consumida. A máquina opera como gerador. Como gerador, a potência ativa é negativa. Então, a potência negativa faz com que a máquina opere no segundo ou no terceiro quadrante. Só que agora, Q é positivo. Se Q é positivo, então S vai estar aqui. E esse ângulo aqui é o ângulo φ. Isso aqui agora é SA. E, portanto, a corrente vai estar aqui, A. E vai ter esse ângulo que vai ser menos φ. Então, note, o ângulo a ser levado em consideração é um ângulo que dê o valor do fator de potência desejado, que é 0,85, indutivo no caso, mas que esteja no terceiro quadrante. Então, quando você opera na sua calculadora, você tem que ter em mente isso. E o valor dado da sua calculadora nem sempre corresponde ao valor que você quer, porque ela não trabalha com todos os quadrantes, ela não sabe todos os ângulos coincidentes. Quem interpreta isso é você. Você tem de encontrar o valor que dê 0,85 e que esteja no terceiro quadrante, onde P é negativo, porque é um gerador, e Q seja positivo, porque aí SA estará no segundo quadrante e, portanto, IA estará no terceiro quadrante. Nosso foco tem sido em IA. A gente acha S só para depois ir para o valor de I, que é o que nos está interessando agora. Então vamos lá. Aqui vamos descer. O módulo a gente já sabe qual é, não é? O módulo é 209,118. O ângulo. Se você... Cadê? Ao menos eu botei no lugar errado, né? Menos aqui, rapaz. Nada a ver. O menos é aqui, ó. O menos é lá em cima. Se você operar com esse valor, você vai encontrar o mesmo valor de 148,2, porque sua calculadora não sabe o ângulo que te interessa. Ela só lhe deu o ângulo cujo cosseno é menos 0,85. A única diferença é que tanto 148 quanto menos 148,2 e menos 148,2 tem o mesmo valor do cosseno, que é menos 0,85. Então, você vai escolher, obviamente, agora o menos 148,2, que é quem lhe dá a corrente no terceiro quadrante, que é o necessário para o momento de agora. Então, aqui a corrente é menos 148,2 amperes. Essa pequena diferença faz toda a diferença. O EAF, a gente faz a mesma coisa. A gente vai usar o valor já pronto, né? A gente não é bobo. Já que a equação que a gente tem que usar é a mesma, é essa aqui, trocando apenas o sinal da corrente, a gente já pega ela toda aqui, ó. Já que a gente aplicaria a lei de Kirchhoff da mesma forma naquela malha. A diferença única é isso aqui. Vou botar aqui, faço um pouco maior. E a corrente agora vale menos 148,2. Aqui a tensão VA, aqui é a impedância do estator, impedância síncrona, que a gente chama também, e aqui o valor de A para o caso do fator de potência ser menos 0,85 indutivo. Veja como agora você consegue entender coisas, o menos por causa da geração, o indutivo porque está consumindo potência reativa. Se você fizer essa conta na sua calculadora, você encontra um valor de EAF igual a 7.686 com um ângulo de 47,45 graus. Volts. Dou o devido destaque. Pronto. Da mesma forma que eu fiz antes, o módulo EAF é aproximadamente 7,7 kV. E é esse valor que eu coloco aqui.
Posso fazer isso, ó. É igual a raiz de 3 vezes 7,7 kV. E posso dizer agora que o EAF de linha é igual, ou aproximadamente igual, a 13,3 kV. Para que eu encontrei esse valor? Para poder ir no gráfico da curva característica, 13,3, 15,5. Foi o valor que eu percebi quando fiz esse gráfico. Pronto. 15. Opa. Aqui, ó. IF é igual a 15,5 amperes. Óbvio que o valor tem que dar a mesma coisa. Não era esperado nada diferente. Agora vamos calcular o torque da turbina. E eu quero começar o cálculo do torque apresentando algumas coisinhas mais. Vamos lá. A lei de Newton diz que o somatório das forças que atuam no corpo é igual a zero. O mesmo vale em relação ao movimento rotativo. O somatório dos torques é igual a zero. O que é que eu tenho numa turbina, numa máquina, um gerador? Um torque aplicado pela turbina. Vou botar aqui, ó, um torque aplicado pela turbina. T da turbina. E vou fazer o somatório com os torques de oposição. Quais são os torques de oposição? O torque das perdas rotacionais e o torque eletromagnético é igual a zero. Você está se coçando agora e dizendo, mas professor, sem oposição esse valor tem que ser negativo. Não obrigatoriamente tem que ser negativo. Por que motivo? Porque é uma questão de como você quer solucionar a questão. Se você quiser somente os valores dos torques, você já coloca o sinal aqui para indicar a oposição. Caso você não coloque, o sinal que virá indica quem está em oposição a quem. Quem for positivo está em oposição a quem for negativo. Simplesmente isso. E vice-versa, obviamente, né? Então eu indiquei todos dessa forma. E aqui eu tenho que torque da turbina vai ser igual a menos o torque das perdas rotacionais, atrito e ventilação, mais o torque eletromagnético. Do jeito que a gente esperava, né? Que o torque da turbina tivesse oposição aos demais. O que é que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso multiplicar pela velocidade síncrona ambos os lados. Eu multiplico torque vezes velocidade em radiano por segundo, eu encontro potência. Então, eu tenho que potência da turbina é igual a menos a potência das perdas rotacionais mais a potência eletromagnética, que é a potência criada pelo gerador. Até aí, tudo ok. Vou deixar isso aqui e isso poderia ter sido feito na solução anterior. Só que lá, como eu disse a você, a interpretação dos sinais ficou mais por nossa conta. Agora, a gente não vai ficar confortável se a gente não fizer isso aqui, porque surgirão coisas estranhas. E essas coisas estranhas só ficam mais satisfeitas em nossa mente, só ficam mais tranquilas em nossa mente quando a gente respeita um pouco mais o sinal. Você vai perceber daqui a pouco. Para o fator de potência 0,85 indutivo e capacitivo, ou posso fazer melhor para o fator de potência menos 0,85 indutivo e capacitivo, que a gente sabe que é geração, e aqui também para corrigir, porque o cosseno é o cosseno de φ, né? Que é o ângulo de atraso da corrente em relação à tensão. E a gente sabe que φ é menos o ângulo da, ó, menos o ângulo da corrente. Então, para a gente ser respeitoso. A gente percebe que não faz diferença nesse caso, porque eu vou botar um mais ou menos na jogada, mas você vai perceber o que eu quero tratar. Olha só, 3 vezes a tensão, 7,97 vezes 10 a terceira. E A gente sabe que vale 209,118. E aqui é cosseno do ângulo de atraso da corrente em relação à tensão.
Eu quero que você veja que, para o caso capacitivo, era 148,2. Para o caso indutivo, é menos 148,2. Então, no final das contas, qualquer um dos dois aqui, ó, resulta no mesmo valor. Mais ou menos 148,2 vai resultar, em qualquer um dos dois casos, em menos 0,85. Por isso, que apesar do meu rigor, isso não faria a menor diferença. Olhe, fazendo essa conta, a gente encontra que isso vale aproximadamente... Espera aí que eu vou lhe dizer, viu? Quero olhar, quero consultar aqui, porque eu disse a você que consultaria as contas já previamente feitas, que são as mesmas, inclusive, encontradas no item anterior, exceto por um sinal estranho que apareceu. Será que é tão estranho assim esse sinal? Poxa, deixa eu botar isso aqui mais para cá. Pronto, ficou ok. O que é que tem de estranho aqui? Poxa, a potência gerada está negativa. Não, não está estranho. Nossa expectativa era essa. Nós fizemos isso desde o começo. Aqui, como a gente definiu, a gente não errou em nada. A potência gerada tem que ser negativa, porque senão não seria um gerador, seria um motor. A gente botou a corrente entrando, então a gente tinha a expectativa de que a potência fosse negativa. Então pronto, tá ok. Agora vai surgir uma coisinha que talvez você ache estranho. Deixa eu ir lá para o fluxo de potência para te mostrar. Eu quero que você veja que, cadê? A potência eletromagnética é igual à potência perdida no núcleo, que está saindo. Vou botar uma outra. Essa a gente está desprezando, você vê que não estava anunciado, então vamos jogar fora. Então ela é igual à potência perdida nas perdas ômicas do estator, mais a potência entregue à rede elétrica. E eu quero que você note que toda potência que sai da máquina, ela é negativa. Então, a potência entregue à rede é negativa e a potência de perdas também é negativa. Ela também está saindo da máquina. Vamos voltar lá embaixo, então. Aqui. Então, a gente tem a expectativa aqui, ó. PTA a gente acabou de calcular. Menos 4,25 vezes 10 a sexta. Mais a potência das perdas rotacionais, que vale menos 3 vezes a valor da resistência, que vale 3 vezes a corrente. Aqui deixa eu botar logo o colchete. Tá de outro parêntese. 209,18 quadrado. Tá vendo? Agora você faz a soma das duas. Encontra isso aqui. Isso aqui vai dar aproximadamente menos 4,64 megawatts. Que maravilha! Aí vem um porém. A potência das perdas da turbina a gente já encontrou desde a aula anterior, né? E a gente já viu que vale, pelo anunciado aqui, ó, que 5% da potência da turbina é perdida. Cadê o fluxo de potência? Está aqui em cima. Então, nós temos que perda da turbina. Vou botar como botei antes. Perda da turbina é 100% do que entra. 5% vira perdas rotacionais. E 95% se torna potência eletromagnética. Então, no final das contas, nós temos que a potência eletromagnética é 0,95 da potência da turbina. Então, a potência da turbina é igual à potência eletromagnética sobre 0,95. E da aula passada a gente tinha chegado a essa conclusão. Como eu fui a letra aqui, mas acho que falando também você entendeu. E lembrando a você que as perdas por atrito e ventilação são tipicamente dependentes da velocidade. Então, uma máquina assim, quando ela opera numa velocidade, ela não é proporcional nem à potência eletromagnética, nem à potência da turbina. Ela é sempre no mesmo valor. A gente está considerando um caso hipotético de haver uma variação das perdas rotacionais de acordo com a potência entregue pela turbina. Por que motivo? Porque sim,
Vai que a potência entregue na turbina, de alguma forma, realimenta a máquina para ela se refrigerar mais ou menos, já que tem mais aquecimento. A gente está fazendo essa suposição. Deixa a gente fazer, porque a gente está aqui para estudar. Está aqui não para reclamar, a gente está aqui para aprender. Mesmo com casos que sejam, às vezes, mais didáticos do que práticos. Ainda que aqui tenha muita realidade também nos nossos cálculos, né? Só que tem um porém. Toda a potência que sai, voltar para cá, fui e voltei, ela é negativa. Mas a potência da turbina está entrando. E, portanto, ela é positiva. Ou, de forma equivalente, ela tem um sinal oposto das outras que estão saindo. Tudo que entra tem um sinal oposto do que sai, para que tenha sentido. Tem sentido, literalmente, de sentido mesmo. De uma entrar e outra sair. Então, a gente pode dizer perfeitamente que elas têm sinais opostos. Olha, eu posso dizer que a potência da turbina é menos a potência eletromagnética dividido por 0,95. Vamos lá. Menos 4,64. Aqui a potência eletromagnética. Vezes 10 a sexta sobre 0,95. E note, esse sinal menos não brotou do nada. Brotou de conceito, de você saber que o que entra tem um sinal oposto do que está saindo. Então, dá para dizer que a potência da turbina é aproximadamente igual a 4,89 megawatts. É isso que a gente quer? Não. Então, vamos colocar aqui, ó. 4,89 vezes 10 a sexta sobre 1.200, que a máquina tem 6 polos e a frequência de 60 Hz. A essa altura do campeonato, você que está vendo essa aula já deve saber que com 6 polos dá 1.200 e sabe calcular a velocidade síncrona numa boa. Só que isso é rotação por minuto, a gente precisa em RPM, para que a gente encontre a resposta em Newton-metro. Opa, falei metro e botei aqui, a Newton-metro botei aqui. A gente multiplica o valor em RPM por 30 sobre π para encontrar o valor equivalente em radiano por segundo. E fazendo essa conta, a gente encontra que o torque da turbina vale aproximadamente 38,9 kN. Agora sim te dá destaque. Não terminamos não, porque ainda tem o fator de potência unitário. Vamos lá. Para o fator de potência unitário, no nosso cenário de agora, nessa questão que nós temos, a gente tem de encontrar a potência terminal de armadura. A gente precisa fazer conta. Em primeiro lugar, a gente já pode colocar logo o menos, né? Podemos colocar já o menos. Não tem que ter medo não, ó. Ó, menos aqui. Coloquei sem medo nenhum. Se o fator de potência é unitário, então não tem potência reativa nenhuma. PTA é igual a zero. E, portanto, PTA é igual a potência aparente, que vale 5 MVA. Então, fica 5 megawatts. 5 megawatts. Mas eu também tenho que ter a ciência de que ela vai estar aqui, ó. Porque a potência tem que ser negativa para ser gerador quando a corrente está entrando no terminal positivo. Pronto. Coloquei o sinal. Tudo interpretativo. Ok? Vamos então fazer o resto das contas. Potência eletromagnética vai ser 5 menos 5 vezes 10 a sexta, mais as perdas rotacionais. Perdas rotacionais estão saindo da máquina. Elas estão saindo, elas são negativas também, ó. 3 porque o circuito é trifásico, 3 ohms vezes o valor da corrente. 209,118 ao quadrado. Deixa eu botar o colchete. Esqueci de novo desse colchete aqui. Vou deixar tudo organizadinho. E isso vale aproximadamente menos 5,39 megawatts. Assim como no caso anterior, a gente espera isso, né? Que a potência seja maior na turbina e vá diminuindo com
a evolução, vamos dizer assim, dessa potência até chegar nos terminais de armadura. Então ela está diminuindo, ó. Foi entregue 5, eletromagnética tinha 5,39. A turbina tem mais ainda, né? A equação eu acabei não colocando, mas é essa aqui mesmo. Não muda nada, não. É a mesma interpretação de antes. Só quero tirar tudo. Agora sim, aqui. Então, coloco o valor que agora é menos 5, menos corrível. Menos 5,39 vezes 10 a sexta. Já fiz aproximado mesmo. 0,95. A gente sabe então que P da turbina. Opa! Menos, né? 2 menos. Menos da equação. Esse menos aqui é esse. E o outro menos é do próprio valor. Então, P da turbina é aproximadamente igual. É só você fazer a conta aí, ó. 5,68 megawatts. Por que positivo? Porque a gente fez questão de ser rigoroso em relação a que os sinais das potências fossem correspondentes ao fato delas estarem entrando ou saindo, e não que a gente interpretasse isso, como a gente fez no caso anterior, que é o caso mais habitual, né? Que a gente trata de forma geral assim. A gente sabe quem está entrando e quem está saindo, quem é perda e quem é fornecimento de potência. E a gente trata isso nas equações. Aqui não, a gente explicita no próprio sinal. O torque da turbina vai ser então 5,68. Melhorar esse 6. Vezes 10 a sexta sobre 1.200 vezes π sobre 30. Torque da turbina vai ser aproximadamente 45,2 kN. Opa, melhorar esse metro aqui, né? Melhorei. Agora sim a gente terminou. Agora sim a gente fez tudo e fizemos com um grande rigor. Pronto. Marco aqui agora a resposta. Resposta marcada. E fizemos tudo. Acho que fizemos todas as interpretações que tínhamos para fazer. E poderia dizer aqui também uma coisa que faltou. Que o nome não se altera. A máquina aqui está. Tá? Sobreexcitada. Escrevi no maiúsculo. Escrevi certinho aqui. Sobreexcitada. Lembre-se que eu poderia colocar isso aqui em cima. Para indicar, em vez de capacitivo, eu podia indicar sobreexcitada. Falta de potência unitária não tem o nome especial. E aqui, de novo, em vez de indutivo, eu podia indicar subexcitada. Note que agora, se for para botar adiantado e atrasado, complica muito a nossa vida, né? Porque o ângulo já está em outro lugar, já causa mais confusão. Eu nem fiz questão de colocar aqui exatamente por isso. Mas acho que da forma como a gente fez, a gente conseguiu explorar tudo que a gente precisava, ou mais do que a gente precisava, a depender do contexto. Lembrando que se você usa uma literatura que tem a corrente entrando, a aula foi ok, ou você é muito curioso e, poxa, foi bom ter visto, porque agora a cabeça ficou um pouquinho maior, fiquei um pouco mais esperto para algumas coisas que podem surgir e podem me causar confusão em relação a sinais de potência. E caso você tenha gostado da aula, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, essas coisas que o YouTube sempre pede. Faz tempo até que eu não peço isso, geralmente não peço porque enche o saco e quem não estuda não tá nem aí, não quer entrar no canal não, quer ver vídeo de outras coisas mesmo. Te aguardo no próximo vídeo, até breve.